Luís André de Pina Cabral e Vilas Boas, mais conhecido somente como André Vilas Boas, é um treinador de futebol português. Atualmente é candidato à presidência do Futebol Clube do Porto em eleições a realizar em abril de 2024. Foi considerado em janeiro de 2011 como o quarto melhor treinador de futebol do mundo no ranking anual publicado pela IFES, ficando atrás de Pep Guardiola, José Mourinho e Alex Ferguson. Desde 2023 que é apontado como candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Irmão do ator João Vilas Boas, sobrinho paterno de D. Frei Rui Gonçalo do Val Peixoto de Vilas Boas, neto paterno de uma britânica, bisneto por varonia do 1, Graus Visconde de Guilhomil, sobrinho bisneto paterno do 2, Graus Barão de Passo Vieira e 1, Graus Conde de Passo Vieira e trineto paterno do 1, Graus Barão de Passo Vieira, 9, Vilas Boas cedo se interessou por futebol, chegando a ponderar ser jogador. No entanto, rapidamente se tornou um apaixonado pelo papel de treinador e pelos aspectos táticos do jogo. Quando, em 1994, Bobby Robson veio treinar o FC Porto, veio morar no prédio de Vilas Boas, o que levou o jovem aprendiz de treinador a tentar aproximar-se do treinador do Porto. Com 16 anos, escreveu uma carta ao treinador inglês em que sugeria como o então treinador principal do Futebol Clube do Porto poderia dar mais rendimento a Domingos Paciência, seu ídolo da juventude. Este contacto com Bobby Robson fez com que o inglês ajudasse Vilas Boas a obter as suas certificações de treinador, apesar de, com apenas 17 anos, a lei não o permitir. Começou a trabalhar nos escalões de formação do FC Porto, mas não tardou a tornar-se diretor técnico das Ilhas Virgens Britânicas, chegou a selecionador, tendo perdido 5-0, 9 nos 2 jogos contra a seleção da Brumbeck, já em 2010. As Ilhas Virgens Britânicas perderam por 0-14, escondendo sempre que só tinha 21 anos. De regresso ao Porto, foi treinador das camadas jovens até à chegada, um ano depois, de José Mourinho que, conhecendo dos tempos de Bobby Robson e reconhecendo as suas capacidades, lhe pediu para se tornar seu assistente. Assim, durante 5 temporadas, 2003 a 2008, foi responsável por uma parte importante do êxito de José Mourinho no FC Porto e Chelsea, com tarefas específicas como analisar os adversários e fazer prospecção detalhada de jogadores. Após a saída do Chelsea, seguiu Mourinho para o Inter Milão como seu adjunto. Manifestou desejo a Mourinho de dar um novo rumo à sua carreira como treinador principal noutra equipa de futebol profissional, algo que aconteceu em 13 de outubro de 2009, foi-lhe apresentada a proposta de ser o técnico principal da Académica Coimbra, com a missão de tirar a equipa do último lugar da Primeira Liga. Com apenas 31 anos, esta seria a sua primeira aventura naquele posto. A 12 de novembro de 2009, apenas um mês após a sua ingressão na Académica Coimbra, foi emitida a notícia de que Vilas Boas seria o escolhido pelo Sporting Clube de Portugal para suceder a Paulo Bento no comando técnico da equipa. Algo desmentido no dia seguinte pela Académica através do site oficial do clube. No dia 2 de junho de 2010, André Vilas Boas foi anunciado oficialmente como o novo treinador da equipa de futebol profissional do Futebol Clube do Porto, substituindo Josualdo Ferreira para as seguintes 2 épocas, através de um comunicado oficial do clube à CMVM. De acordo com a proposta, Vilas Boas oferiu 55 mil euros, mês. Teve como treinadores adjuntos, no Futebol Clube do Porto, Vítor Pereira, antigo treinador do Santa Clara e treinador principal no Porto após Vilas Boas, e Pedro Emanuel, ex-futebolista do Porto. Durante esta época, talvez considerada a melhor da década, Vilas Boas conquistou uma Supertaça Cândido de Oliveira, um campeonato nacional, uma Liga Europa e uma Taça de Portugal. Vilas Boas tornou-se assim o 5º técnico a conseguir ganhar o campeonato português logo na primeira temporada em que dirige uma equipa desde o início, feito que no FC Porto só tinha sido alcançado por Mourinho, na época de 2002-2003. Tornou-se também o 3º treinador mais novo de sempre a conquistar o título de campeão nacional de futebol, com 33 anos de idade, estando atrás do húngaro Mili Siska, campeão pelo FC Porto em 1938-39, e de Juca, campeão pelo Sporting, em 1961-62, carece de fontes. Com a conquista da Liga Europa tornou-se também o mais jovem treinador de sempre a ganhar uma prova europeia. No dia 20 de junho de 2011, notícias apontaram o treinador como futuro técnico do Chelsea FC, uma vez paga a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. No dia seguinte, o Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, o pagamento da cláusula e consequente rescisão de contrato. Com a compensação paga, o Chelsea confirmou o interesse e as negociações com Vilas Boas e, no dia 22 de junho de 2011, anunciou oficialmente a contratação do treinador, por 3 anos. Foi anunciado que o contrato pelo Chelsea renderá a Vilas Boas um salário de 5 milhões de euros anuais, o que corresponde a cerca de 8x o vencimento auferido a treinar o Futebol Clube do Porto. É despedido do Chelsea no dia 4 de março de 2012, após a derrota frente ao WBA, 1-0, que deixou o Chelsea a 3 pontos do 4º lugar na Liga Inglesa, que disputava com o Arsenal, 2, no ano em que é despedido do Chelsea. Este acaba por vencer a Champions League,
pelo que André Vilas-Boas acaba por não conseguir ser campeão europeu, apesar de ter realizado uma excelente campanha na fase de grupos desta competição. Apesar da má campanha no clube londrino, os dirigentes e os adeptos que o apoiaram devem se recordar do português, pois foi adjunto de Mourinho quando este treinava o Chelsea, e foi ele que descobriu aquele que era o guarda-redes da equipa e considerado um dos melhores do mundo, com apenas 22 anos, Thibaut Courtois. A 3 de julho de 2012 foi anunciado que Vilas-Boas seria o novo treinador do Tottenham Hotspur FC, tendo assinado um contrato por 3 épocas. Em 16 de dezembro de 2013, após derrota de 0-5 em White Hart Lane contra o Liverpool, Vilas-Boas deixa o comando técnico do Tottenham, segundo comunicado oficial do clube, por decisão de ambas as partes. Embora André Vilas-Boas tenha sido o treinador com mais sucesso no comando dos Spurs desde 1992, tendo ganho 54% dos seus jogos na Premier League e tenha ganho 6 jogos num total de 6 no Grupo K da Liga Europa, o clube londrino decidiu que o melhor seria dispensar Vilas-Boas, para surpresa de todos, inclusive dos jogadores e dos adeptos do clube. Após ser despedido do Tottenham, Vilas-Boas é indicado para treinador do FC Zenit São Petersburgo. Assina pelo clube russo em de 2013 a 2014, após o mercado de inverno, janeiro, tendo aí se reencontrado com Auk, jogador treinado pelo português no FC Porto. Vilas-Boas estreia-se em grande com uma vitória, e consegue mais umas, porém acaba o campeonato em segundo lugar atrás do CSKA. Após o início da época de 2014 a 2015, Vilas-Boas, após terminar de 2013 a 2014 em segundo, segue para o play-off da Champions para conseguir um lugar na prova milionária. Já o campeão CSKA segue diretamente para a fase de grupos, onde ficou com Bayern Munique, Manchester City e AS Roma. André Vilas-Boas consegue passar o play-off e junta-se assim ao grupo de Mónaco, Benfica e Bayer Leverkusen. Vilas-Boas termina assim em terceiro lugar, jogando assim a Liga Europa, mas fica fora dos oitavos de final da Champions, passaram Mónaco e Bayer Leverkusen. Na Liga Europa, o Zenit elimina PSV nos 16 avos de final, 1-0 na primeira mão em Eindhoven, e 3-0 na segunda mão em São Petersburgo, e Turino nos oitavos de final, vence 2-0 na primeira mão em casa, e perde 1-0 na segunda mão em Turim. Nos quartos de final, Vilas-Boas é eliminado pelo Sevilha, perde 2-1 na primeira mão em Sevilha e empata 2-2 em São Petersburgo. Dada a eliminação do Zenit das competições europeias em de 2014 a 2015, Vilas-Boas continuou a caminho do título da Premier League russa até se sagrar finalmente campeão, com 67 pontos, mais 7 que CSKA e FC Krasnodar, respectivamente. Concluída a passagem pelo Zenit, o treinador anunciou em 23 de maio de 2016 que vai fazer uma pausa na carreira. Em 4 de novembro de 2016 foi anunciado como novo técnico do clube chinês Shanghai SIPG. A equipe milionária do Oriente contratou o português após demitir o sueco Sven-Goran Eriksson, que estava à frente da equipe por 2 temporadas. André aceitou a oferta de salário de 12 milhões de euros por ano com duração de 2 temporadas, tornando-se o quarto técnico mais bem pago do mundo. Após uma temporada com muita expectativa por títulos, Vilas-Boas deixou o comando técnico ao final da temporada, no dia 30 de novembro de 2017, logo após perder a final da Copa da China para o arquirrival Shanghai Shenhua. O SIPG já tinha sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da AFC para o Urawa Red Diamonds. Apesar do vice-campeonato na Superliga Chinesa, o português pediu demissão do clube chinês. A intenção da diretoria era uma renovação, mas Vilas-Boas recusou para poder competir no ano seguinte pelo Rally Dakar. Vilas-Boas dirigiria um Totelux na competição automobilística, 45-46, à frente do Xangai foram 49 jogos, 30 vitórias, 8 empates e 11 derrotas com um aproveitamento de 66,6. No dia 28 de maio de 2019, notícias apontaram o treinador como futuro técnico do Olympique de Marseille, por um período de 2 anos, 48. No dia 2 de fevereiro de 2020, no entanto, anunciou que pedira demissão do Olympique de Marseille por divergência quanto à contratação de um jogador Olivier Nchecha. André Vilas-Boas declarou publicamente que se demitia do Marselha devido à política desportiva do clube. O técnico disse que soube da contratação de Olivier Nchecha pelos jornais, que ele não integrava os seus planos e que não o tinha aprovado. O treinador saiu, o médio foi apresentado e não escondeu a sua surpresa pelas palavras do técnico. Contaram-me o que ele disse e isso surpreendeu-me muito porque quando eu terminei o Europeu de Sub-21 o Marselha queria contratar-me. O Andonizo Bizarreta, diretor desportivo do clube, contactou pessoas que me são próximas, disse-me Sachão, de 25 anos. Então, quando ouvi aquilo achei engraçado. O André Vilas-Boas conhecia-me bem, ele estava a par de tudo. Depois, o jogador fez uma revelação algo surpreendente. O empresário dele quis trabalhar comigo, pediu-me exclusividade, mas eu não aceitei e penso que foi por isso que tudo isto aconteceu. Surpreendeu-me muito, mas acabei por não dar importância a esta história porque estou feliz por estar no Marselha. Não recusaria por nada no mundo a oportunidade de vir para cá.
Muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar. Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos algo bacana. Agradeço muito a sua presença aqui. O apoio de vocês faz toda a diferença. Continuem acompanhando, compartilhando e deixando seus comentários. Estamos construindo uma comunidade incrível juntos. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu. Todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei. Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.